Namastê, força divina. Estamos todos aqui no domingo, eu vestidinha aqui de azul, para homenagear a chama azul de Mestre Miguel, dos arcanjos Miguel e Fé e do nosso amado Mestre Elmória. Pegando um pouquinho dessa força deles para poder estar vindo aqui falar com vocês sobre a última parte, do nosso desenrolar da aula 2.0 e 2.1. Eu estou fechando hoje com o tema Mãe Divina e o culto às deusas pagãs. Falar de divindade, seja ela qual seja, qualquer cultura que seja, é sempre muito delicado. A gente está falando e lidando com a fé das pessoas. A gente está falando e lidando com sistemas de crenças que as pessoas acolheram, aceitaram, E que para elas fazem todo esse sentido, Então a gente tem que ter muita sutileza e muito respeito para estar falando com as coisas, Para estar falando, tocando em pontos muito sensíveis em relação a essa questão da espiritualidade. Então, assim, primeiro de tudo, vamos começar falando uma coisa que eu já falei na aula passada, mas vamos, assim, dar uma pincelada, que é o seguinte. A matriz divina é perfeita, é uma matriz de espelhos, de espelhamento. Então, tudo que a divindade, pai e mãe, faz, cria, é perfeito. E vem justamente nesta luminosidade, ou seja, se é um reflexo perfeito, tem que ser realmente a semelhança do pai e da mãe, Em virtudes como bem-aventurança, amor, bondade, O colo do pai, o colo da mãe, tudo isso muito condizente com a fonte criadora. Então toda deidade, tanto deidade masculina quanto feminina, deveria ser idêntica à matriz divina, como um espelho, Refletindo essa perfeição. E o que é a perfeição de Deus? Não é só onisciência, onipresença, e onipotência, mas, sobretudo, é justamente ela tá completamente apartada dos desejos e das formas humanas de conduzir a própria vida, As paixões humanas não são as paixões que interferem no mundo de Deus, porque ao contrário, Deus está acima de todas as coisas. Então, na verdade, quando Deus permitiu, a fonte criadora permitiu que o homem usasse o seu livre-arbítrio para, através desse livre-arbítrio, se conectar com Deus, com esse Deus imaterial que ele não entendia o que era, então ele tinha que o quê? Criar formas humanas, à sua imagem e semelhança, e dar características, deveria dar características divinas a estas formas humanas, e a partir disso, a partir desse devotamento, a partir dessa gratidão, a partir desse movimento de se espelhar nessa forma perfeita de divindade, ela se elevar ao pai e à mãe por conseguinte. Foi para isso que foi dado o livre-arbítrio, para que fosse criado esse tipo de espiritualidade e esse tipo de conexão com as deidades, sabe? Quando se cria uma deidade, por exemplo, isso aqui, essa aqui é uma escultura que é de uma deusa, de uma deusa lá da Polinésia. E o que acontece? Olha que perfeição, linda, Muito bonita. E além da questão da parte física, que é a beleza, quando você fala de uma deidade em ressonância com a fonte criadora, ela manifesta tudo o que a fonte criadora, no caso feminina, manifestaria, que é a sabedoria, o poder, a perfeição, o colo de mãe, vamos colocar assim, quando a gente se conecta, por exemplo, vamos colocar a mãe de Jesus, Maria, Mãe Maria. Qual é o sentimento que a gente tem em relação a olhar para a Mãe Maria? Admiração, benevolência, não é? Colo de mãe, aquele colo maternal, compaixão, são atributos e qualidades da divindade que Maria se espelhou e manifestou aqui como mãe de Jesus. E hoje no plano espiritual continua manifestando, porque é exatamente o que ela é, ressonância com a fonte criadora. Unicidade, Então, todas as deidades foram permitidas estarem nessa relação com o ser humano por conta desse espelhamento. E assim foi durante muito tempo.
nós temos assim, dentro da cultura, né, dentro da história da humanidade, exemplos maravilhosos, né, de povos e junto desses povos a relação que eles tinham com as suas deidades, de harmonia, de bem-aventurança. Então esse foi a intenção da fonte criadora, para poder aprimorar e tocar e se conectar com o ser humano. Mas a gente sabe que esse ser humano é um ser muito oscilante, né? É um ser que oscila entre luz e sombra, luz e sombra, luz e sombra. E óbvio que todas essas deidades, principalmente as femininas, foram simplesmente desacralizadas, né? Porque a partir do momento que você destrona você tira do trono da divindade a sua pureza e você só fica com o lado que é completamente sombrio e que se relaciona com a sombra humana, ou seja, as criações humanas passam a influenciar o culto daquelas divindades, entende? Então, a gente vê muito isso nos mitos, né? Os mitos em relação às deusas não são perfeitas. As deusas têm temperamento humano, as deusas têm volúpias, fomes, raiva, sentimentos completamente humanos, que descaracteriza completamente dessa relação superior entre o homem e Deus. Coloca a divindade no mesmo nível. E foi aí que houve a queda dos deuses. A derrocada das deusas só aconteceram, né? A virtude delas só foi realmente achincalhada a partir desse momento em que o ser humano começa a pegar toda a sua animalidade e trazer isso para o próprio culto das divindades a qual eles escolhiam. Então, as deusas perderam completamente a sua sacralidade. E aí, hoje em dia, você vai falar sobre, porque as deusas, né, do sagrado feminino, as pessoas acham um absurdo. Acham que realmente você está falando e incentivando as pessoas a adorarem deusas, a fazerem rituais com deusas e diversas outras coisas. Quando eu trouxe esse conteúdo das deusas pagãs e da Mãe Divina e da sacralidade dessas deusas, não foi para vamos fazer cultos para as deusas, né? Não vamos criar novos cultos para deusas. Não se precisa mais de culto para Deus nenhum. O que se precisa é a gente compreender o que é humano, o que é criação humana, o que é uma criação humana falha, defeituosa, né? Cheia de mais inclinações, e o que é realmente a divindade, que não está afetada em nenhum momento pelo comportamento humano, porque é muito superior ao homem. Superior no sentido da iluminação e das virtudes, que são infinitas. Então, quando nós viemos falar sobre o sagrado feminino, a gente está falando sobre um sagrado que é ancestral, de reconhecimento desse sagrado feminino. Eu reconheço essa sacralidade, né? Essa permissão que nós tivemos dessa conexão com essas deusas que nos tempos áureos, né? Mas ao mesmo tempo eu também reconheço que houve um flopar, né? E nessa densidade que houve esse destronamento, que houve esse rebaixamento, tudo se perdeu, né? E o que vai ser agora, né, da nova era? Na nova era a gente não precisa mais de deuses. Não precisamos mais de deuses. Nós precisamos, na verdade, da conexão com a fonte criadora e com a sua origem feminina, que é a Mãe Divina, que na verdade é o berço de toda a pureza, de toda a virtude, de todo amor, de toda a sabedoria e de todo o poder. E aí, nessa conexão com a Grande Mãe, aí a gente se reencontra e se reempodera, sabe? Porque não dá para se reempoderar sem estar conectada e alinhada realmente ao seu lado masculino e ao seu lado feminino, né? Ao seu ânima e ânimos, né? Porque fazem parte do que nós somos enquanto seres encarnados e fazem parte do que nós somos como seres espirituais que somos. Então é muito interessante a gente poder refletir sobre isso, que
o culto ao paganismo houve dentro de um eixo evolutivo. O culto ao paganismo não foram as deusas que eram erradas, né? Foi o ser humano que foi conduzindo a religião, conduzindo o seu culto à própria manifestação da própria imperfeição, conduzindo a sua própria imperfeição. Então, na nova era, nós vamos ativar esse empoderamento através da Mãe Divina, através do chakra cardíaco, através da chama trina, através da conexão com as mestras, porque assim, lá na Fraternidade Branca, nós não tratamos ninguém como santos. Nós dizemos que todos são nossos irmãos mais velhos e todos são nossos mestres. Então, o que acontece? Nós temos mestres lá. Temos Mãe Maria, que é mãe de todos e é mestra, né? Mãe Maria é uma Elohim. Temos Mestra Rovena, temos Mestra Nada, né? Temos tantas outras mestras, Mestra Pórtia, Mestra Quain, né? Mestra Miriam. Então nós temos uma gama de mestras que são o quê? Espelhos perfeitos em relação à divindade, que é Deus Pai e Mãe. Em virtudes e em qualidades. Então quando a gente se conecta com essas mestras, a gente absorve esses ensinamentos delas. E a gente passa a se alinhar dentro de um eixo não humano, mas num eixo que é céu e terra. Conexão de harmonia, conexão de alinhamento. Não é só humano, não é o instintivo mais. É uma conexão espiritual que alinha a tua conexão física, obviamente, porque nós estamos aqui na matéria, mas também com o espírito e com o eu superior, né? E também, mais tarde, desenvolvendo o Santo Ser Crístico pessoal, desenvolvendo esse o eu sou, né, dentro de nós. Então, percebam que tudo na fonte criadora tem um porquê, tudo tem uma permissão do porquê acontece. Acontece para que nós possamos realmente refletir e aprimorar e pensar. E a partir da reflexão, a gente tomar realmente o caminho correto. Um caminho que vai fazer com que nós possamos realmente voltar à norma do Criador, voltar a sermos realmente filhos e filhas de Deus, manifestando a sua imagem e semelhança, né? No caso, todas as virtudes e qualidades, também aqui no plano da Terra. Então, pessoal, essa foi a complementação que eu queria trazer hoje. Queria dizer para todo mundo, deixar bem claro isso, que a gente não está abrindo o sagrado feminino para cultuar nenhuma deusa. A gente só quer entender e reconhecer que essas divindades, todas elas foram criadas por permissão divina e para serem realmente em ressonância com a fonte divina. Então percebam que tudo é da vontade de Deus, tudo com a permissão de Deus. Então não existe erro em nada. A única coisa que houve erro dentro da história da humanidade foi a humanidade realmente tratar a divindade com sentimentos humanos, tratar a divindade, colocar na divindade as suas paixões, os seus defeitos, os seus temperamentos humanos. É isso que realmente fez com que a gente perdesse até um pouco da fé em todas essas divindades. Porque, ora, se essa divindade, o mito sobre essa divindade é sobre cortar a orelha, despedaçar, trucidar e fazer, e tem raiva, e tem ódio. Pô, então a divindade está igual a mim, que sou ser humano? Que divindade é essa que vai me trazer o quê? Se ele está igual a mim ou pior? Então, por conta disso, a gente perdeu essa coligação com as divindades, no sentido, porque realmente não tinha mais nada para oferecer. Foi tão destronado, foi tão desacralizado por conta da própria criação do homem, né, da humanidade, que a gente começou a se desfazer disso. E aí, neste momento, já vem lá, né? Toda a concepção do cristianismo, vem o advento do Cristo, que traz para nós um outro olhar sobre Deus Pai e Deus a Mãe, né? Embora a igreja não admita que exista Deus a Mãe, né? Para ele só existe um Deus, e o Deus é homem, né? Homem no sentido masculino, né? E é muito interessante, porque agora parece que já está se mudando. No outro dia vi uma declaração do Papa Francisco
falando que Deus sempre foi feminino, Deus sempre foi mulher. Que a mulher, a sacralidade, falando um pouco sobre a sacralidade do feminino sagrado, do feminino, né? E aí, as próprias santas, né, na Igreja Católica, eles ainda aceitam as santas como exemplos para nós femininos, para o feminino, né? E eu digo mais, as santas não são só santas, as santas são mestras. E como mestras, todas elas estão a serviço da fraternidade branca, a serviço do plano maior de Deus. Então, meus amores, foi essa reflexão que eu trouxe. É uma reflexão assim, bem assim, polêmica, mas é uma reflexão que eu acho que traz mais coisas positivas do que qualquer outra coisa, porque a gente está falando sobre fé, sobre plano divino e sobre virtudes e qualidades inerentes às deidades que são conectadas à fonte criadora, né? Porque o resto realmente porque tudo que não é conectado à fonte criadora realmente não vai nos servir a nada, muito menos ao nosso bem mais elevado. Então, vamos refletir. Vamos começar agora essa semana a falar um pouquinho sobre a mulher medicina, falar um pouquinho sobre as curas da terra. Então, lembrando que nós estamos fazendo também aqui no YouTube Conexão com os 7 Raios, que vai durar 21 dias. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre as mestras, entrar nessa conexão de energia com os raios, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas e participem conosco, tá? Vai ser um prazer. Grande beijo, estamos juntos, conectados à fonte criadora. Namastê.